Bom dia, iniciando nossa caminhada aqui em Roma, em busca da famosa Fontana di Trevi. E durante a caminhada nos deparamos aí com essas colunas gigantescas aqui localizada na sede da Câmara de Comércio, Indústria, Artesanato e Agricultura de Roma. Essas colunas têm aí aproximadamente 15 metros de altura e quase 1,5 metros de diâmetro. E esse edifício, ele mantém essas colunas originais. São um total de 11 colunas, lá do século segundo depois de Cristo. Elas estão embutidas na estrutura desse imóvel novo e com isso aí criou esse contraste aí entre a arquitetura clássica e a arquitetura aí moderna. Elas pertenceram ao templo do imperador Adriano, ele que governou ali do ano 117 até o ano 138, quando veio a óbito. Então, nessa caminhada, igual eu já sempre falo, sempre que você caminha por Roma, você sempre depara com algo histórico, você sempre depara com alguma coisa que faz menção ao passado que foi muito importante. Mas a ideia principal é chegar aí, e onde nós chegamos agora, que é a famosa Fontana di Trevi. Entre as diversas fontes que existem na Itália, é a maior construção de fontes barrocas italianas e localizada aí na capital. Ela está encostada na fachada do Palácio Poli e em um dos aquedutos mais antigos que abasteciam a cidade de Roma. A construção dela remonta ao ano de 1730 e foi quando o Papa Clemente XII ele organizou um concurso nesse ano para projetar edifícios, pontes, fontes, e muito embora o vencedor do concurso foi o arquiteto e escultor Alessandro Galilei de Florença, o clamor público local fez com que o outro colocado, que foi Nicola Salvi, ele passou a ser o executor da obra. E esse trabalho de construção iniciou então no ano de 1732. Salvi morreu em 1751 com a obra meio acabada e 4 outros escultores diferentes foram contratados para completar a decoração. E foram eles aí Pietro Bratti, Filippo della Valle, Giovanni Grossi e Andrea Bergondi, tendo aí como arquiteto Giuseppe Panini. E assim a Fontana di Trevi foi concluída em 1762 por Panini e oficialmente inaugurada no 22 de maio do mesmo ano pelo Papa Clemente XIII. A maior parte da peça é feita de pedra de travertino, que é extraída ali perto de Tivoli, cerca de 35 quilômetros a leste de Roma. A Fontana é um local muito procurado por turistas e basta ali pegar a linha A e descer na estação Barberini. E desta estação até a Fontana di Trevi você vai caminhar ali aproximadamente 400 metros. E há placas informativas no caminho e assim não dá para ficar perdido do metrô até o local. Ela já foi restaurada algumas vezes em 1988 e 1998, que tinha o objetivo de remover um pouco a descoloração causada pela poluição e alguns pequenos reparos em rachaduras, na época aí por artesãos qualificados. E em 2013, uma empresa italiana de moda, ela teve a maior restauração da sua história, quando investiu aí 2,2 milhões de euros, e assim a fonte foi reaberta à visitação pública em 3 de novembro de 2015. Há uma tradição que se você estiver na fonte e pegar uma moeda e atirar essa moeda em direção de costas à fonte, e assim você vai ter sempre a possibilidade de retornar à cidade eterna. Então muitas pessoas pegam a mão direita, jogam sobre o ombro esquerdo e atiram essas moedas na fonte, e assim ela tem esse desejo e essa crença que você vai ter a possibilidade de voltar à cidade. No centro desta fonte está Oceanos, que é uma divindade do mar, e abaixo dele estão os tritões,
sobre cavalos marinhos que representam as forças dos mares. À esquerda de oceanos está a abundância e à direita está a saúde. Toda a composição foi pensada para mostrar o poder e a abundância da água. Uma curiosidade também é que todas as moedas que são atiradas aí na fonte, elas anualmente são retiradas e destinadas a uma organização da Igreja Católica, que essa organização aí que apoia os projetos sociais, centros de acolhimento, distribuição de alimentos e programas de inclusão de pessoas necessitadas. Então essas moedas aí, elas não ficam aí, elas são retiradas em determinados momentos. Tudo isso é direcionado para esse fim mais social. Então se tornou aí esse lugar histórico, emblemático, aí, encrostado aí em Roma. E é muito interessante porque se você quiser fazer uma visita local, o ideal é que chegue bem cedo para você pegar um lugar assim mais vazio, conseguir fazer fotografias tendo a fonte ao fundo. E dependendo do horário, no final da tarde também você consegue fazer umas boas imagens com menos pessoas. O inverno, como eu já havia dito, é considerado uma baixa temporada na Europa, e assim você consegue ter sempre um ângulo onde você tira uma boa fotografia, a gente chama de uma imagem mais limpa, né? Praticamente esse lugar se tornou um cenário de parada obrigatória para quem visita Roma. Por isso que milhões de visitantes todos os anos passam por esse lugar, fazem ali o seu registro e levam consigo ali o momento que esteve nesse local. E lugar este também que já foi cenário de filmes, demonstrando aí o apreço que o italiano tem pelas formas, pela beleza, pela perfeição quando é observado essas esculturas. E somente para acrescentar o fechamento dessa imagem, desse vídeo, a poucos metros da Fontana de Trevi está a Cidade da Água, onde é possível conhecer o complexo arqueológico Victus Caprarius, que é um incrível vestígio de engenharia romana para o abastecimento de água na cidade. Descoberto entre 99 e 2001, o local fica a 7 metros de profundidade e, além do sistema da cisterna abastecida pelo aqueduto Aqua Virgo, a área também foi usada como bairro subterrâneo, usando aí partes residenciais e comerciais.